Graça e paz, irmãos. Estou de novo aqui. Eu disse no sábado da posse, que nós estávamos trocando um pastor modelo 84 de ordenação por um 2019 0 quilômetro. Mas ainda não me mandaram para o desmanche. Então, vocês estão comigo aqui. O pastor está lá no Paraguai, foi buscar, como ele disse mesmo, domingo passado, o passaporte dele e o terno de casamento. Né? Nós vamos orar pelos irmãos no final do culto, tá bem? Hoje eu gostaria de começar a palavra de hoje fazendo uma pergunta, e gostaria que você comentasse essa pergunta com seu vizinho de banco aí. Se você fosse uma fruta, uma árvore frutífera, que árvore você gostaria de ser? Se você fosse uma árvore frutífera, que árvore você gostaria de ser? E aí? Descobriram? E aí, Cássio, qual que é a árvore que você gostaria de ser? Um abacaxi. Muito bem. Vocês estão rindo por quê? E aí você, Milton, você que é da feira, tal, qual árvore frutífera que você gostaria de ser? Uma jabuticabeira. Muito bem. Soleni. Tangerina. E aí, Rafael? Laranjeira. Bom, eu estou perguntando isso porque, via de regra, a gente não vai escolher, né, alguém aí escolheu que gostaria de ser um limoeiro? Nossa, tem um limoeiro lá, né? A gente não gostaria de ser uma fruta, a gente gosta da fruta que a gente gosta, mas acho que a gente escolheria. E hoje nós vamos meditar sobre isso. Eu vou pedir para você abrir a palavra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, e nós vamos começar a falar sobre o texto já que é bastante conhecido, Lucas capítulo 6, verso 43. Lucas capítulo 6, verso 43, Jesus está falando para a multidão. E Jesus, em Lucas 6, 43, ele fala assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Essa palavra sobre fruta que o Senhor colocou aqui, ela é uma resposta de um assunto que ele tinha falado anteriormente
que o pessoal ele estava com a multidão e ele falou assim: olha, antes de você olhar o cisco no olho do teu irmão, você olha a trave que está dentro do teu cisco. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, quer fazer favor de cuidar da sua vida, em vez de se preocupar com a vida do alheio? E hoje nós vamos parar e pensar um pouco nesse conselho de Jesus, né? Em vez de olhar para o vizinho, vamos olhar para dentro de nós. E ele fala que nenhuma árvore boa dá fruto ruim, uma árvore ruim dá fruto bom. O que Jesus está falando é uma coisa, é um princípio da botânica, né? Que os ouvintes dele, por serem agricultores, já conheciam muito bem isso que Jesus fala, que um fruto dá de acordo com a sua natureza e depende da qualidade da árvore. Se a árvore é boa, consequentemente o fruto vai ser bom. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. E no mundo agrícola, você tem frutas, você tem árvores que são boas e árvores que são ruins. Você tem árvores que são cultivadas, são caseiras, e tem aqueles que ele chama de árvores bravas, selvagens, amargas, tóxicas, né? E, assim, às vezes a gente precisa saber o histórico da árvore. Por exemplo, você tem a mandioca, né? A mandioca caseira e a mandioca brava. E se você não souber o histórico da árvore, da planta, você pode estar comendo veneno. Então, a macaxeira é o tipo a macaxeira, estou falando nordestinês hoje. A macaxeira, a mandioca, você precisa saber se você pode comer dela ou não, senão você pode estar se dando mal, por causa da essência dela, né? Algumas árvores têm macho e fêmea. Então, quem entende, entende. Quem entende que tem melancia macho e tem melancia fêmea, quando vai compra a melancia fêmea porque ela é docinha. E a melancia macho, ela é aguada. O cajueiro, se o cajueiro for macho, o fruto é péssimo. Então, tem essas coisas dentro da agricultura que nós aqui da cidade nem desconfiamos que elas existem, né? Mas a palavra aqui, né? E Jesus vai para frente e diz assim sobre as árvores são reconhecidas pelos frutos. Você pode não saber a árvore, mas o fruto dela diz que árvore que é. Então ninguém colhe figos de espinheiro e ninguém colhe uvas de ervas daninhas. E é uma questão de identidade aí, né? Um tipo de árvore não produz outro tipo de fruta. Eu acho que isso até eu estava pensando esses dias, que é uma questão do gênero, né? Não tem hoje os transgêneros, um movimento aí na sociedade de gente querendo trocar de sexo, e parece que ignora um pouco esse princípio, né? Erva daninha não dá fruta boa. Você não colhe figo de um espinheiro. Está querendo cruzar a identidade das coisas aqui. E a palavra que Jesus fala aqui parece que ela é uma fatalidade. Se você for uma árvore ruim, a produção é de fruto ruim. É uma ordem natural. E o texto fica assim, incompleto, né? Porque quem não é árvore boa, qual que é a saída? Jesus não responde. E os ouvintes esperam essa solução de Jesus, e Jesus não fala como que você transforma uma árvore ruim em árvore boa, pelo menos nessa ocasião aqui. Então, o ouvinte teve que sair para casa, lá, os ouvintes de Jesus, e com aquela pergunta que quando nós lemos aqui, nós nos fizemos. Eu acredito que você se fez essa pergunta. Que árvore que eu sou? E é essa pergunta que Jesus está colocando. Que árvore que você é? E se você
é uma árvore que você se considera ruim, Jesus não deu a resposta aqui. Né? Que tipo de árvore que descreve melhor quem eu sou? E o que Jesus quer? Por que Jesus não deu a resposta? Porque Jesus queria e quer nos inquietar. Jesus quer nos incomodar com que tipo de árvore nós somos. E num texto paralelo desse aqui, aliás, assim, Jesus às vezes ele usava o mesmo assunto em diversas ocasiões. Ele fala de algumas coisas e ele repete num contexto diferente. E Jesus expande um pouco esse pensamento dele aqui lá em Mateus 7. Então eu peço para você abrir em Mateus 7, que Jesus ainda põe mais lenha na fogueira ainda. Ele está falando do mesmo texto, você vai reconhecer que o pensamento é o mesmo, mas ele ainda acrescenta mais algumas coisas no que ele está falando. Aumenta ainda a preocupação de quem foi ouvi-lo nessa outra ocasião, em Mateus 7, verso 17. Mateus 7, 17 diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ele estava falando para um grupo de religiosos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui, nesse trecho, né, ele acrescenta essa situação. Ó, a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Piorou a situação em relação ao texto anterior. E tem gente que pensa assim, eu sou ruim, eu não faço nada que presta, eu nasci assim, não tem como me mudar, sei lá, eu não tenho jeito, eu sou espinheiro, eu sou erva daninha. O outro fala, eu não produzo frutos. O outro fala, eu sou amargo, eu sou azedo. É impossível agradar. E Jesus, então, acrescenta isso. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é lançada no fogo, cortada e lançada no fogo. Então, não entrarão no reino dos céus. Eu tenho certeza que ninguém, em sã consciência, gostaria de ser cortado e lançado ao fogo. Mas Jesus deixa essa questão em branco. O que fazer? Jesus não apresenta solução. Ele quer que as pessoas voltem para casa com essa pergunta: que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore você é? Mas será que tem solução? Para o meu caso, se eu sou uma árvore ruim, se eu sou uma árvore boa, ótimo. Se eu sou uma árvore que produz frutos maus, é ruim. Mas não perca a esperança, né? Jesus está querendo que eles voltem. Vamos então trabalhar essa questão um pouco. Será que tem solução para mim? Será que eu sou espinheiro, eu que sou erva daninha, que produzo fruto azedo? Será que tem alguma coisa, alguma esperança para mim? E então nós vamos pular para um outro trecho que eu acredito que seria a continuação dessa conversa. Quando Jesus falou o novo discurso dele, eu acho que ele tinha essa questão em mente. Quando ele parece que é uma continuidade do que ele estava conversando sobre fruto bom e sobre fruto ruim. Então, eu vou pedir para você abrir agora em João 15, e lá nós começamos a ver algumas saídas, algumas soluções para quem não se considera que seja um bom fruto, né? João 15, de 1 a 8, Jesus fala assim, João 15, de 1 a 8, Jesus fala assim: eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira.
Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será um ramo que é jogado fora e seca. Se tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Então, nessa passagem aqui, a gente já encontra algumas respostas que estamos procurando. Jesus fala que nós precisamos ser limpos pela palavra. A palavra de Deus é uma maneira de não termos, além do que precisamos, ela nos poda a sobra, né? Então, na vinha, quem já teve parreira em casa, o pessoal antigo tinha parreira em casa. Em Israel era muito popular. Tem uma profecia que todo judeu vai descansar debaixo de uma parreira, da sua própria parreira. Então, numa parreira, nascem vários galhos, mas para o fruto ser, vamos dizer assim, saudável, ser vigoroso, ser grande, o cacho ser bonito, tem que cortar uma porção de galhos que roubam a seiva, mas não produzem. Então você precisa podar. E Jesus fala disso, a palavra é o instrumento para fazer a poda na nossa vida, naquelas coisas que não agradam a Deus. E Jesus fala, vocês precisam permanecer em mim. É Jesus que transmite a vida abundante. Jesus é o caule, espécie do caule, e você é o galho que vai produzir o fruto. Para esse fruto ser bom, a seiva que é Jesus transmitida, você que produz o caule. Mais ou menos essa é a figura que Jesus está transmitindo aqui. Você precisa receber a seiva da vida, você precisa receber a seiva de Jesus. Nós não podemos dar fruto por nós mesmos, se nós não estivermos ligados a Jesus, os frutos de Deus não aparecem na nossa vida. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ele disse. Mas sem Jesus, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Você, por conta própria, se você não permanecer em Jesus, você vai ser jogado fora, seca, depois é queimado. Jesus fala 8 vezes aqui, e mais uma com outras palavras, ele usa o verbo permanecer. Permanecer em mim, permanecer em Jesus. Dependência total de Jesus. Toda a nossa vida depende desta verdade. E estar ligados a Jesus. A palavra de Deus diz que é assim que uma pessoa se torna frutífera. Então já começa a responder a colocação de Jesus, né, que nós devemos produzir fruto. Como é que eu produzo o fruto? Eu tenho que necessariamente estar ligado a Jesus, recebendo a seiva de Jesus. E se não permanece em Jesus, não existe fruto, não existe, o processo fica comprometido, porque não está ligado em Jesus. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós precisamos aprender essa lição. Para produzir fruto, nós precisamos estar ligados a Jesus. Não é fácil, o padrão de Jesus, tome sua cruz e me siga. O texto que nós lemos aqui no começo, ele fala da identidade, né? A questão de, será que o espinheiro pode produzir alguma coisa boa? A não ser matéria-prima para o fogo? Será que a erva daninha tem alguma coisa para produzir? E a resposta óbvia que está embutida é não, não pode. E aí quem é espinheiro e quem é erva daninha tem saída? Do ponto de vista que, vamos dizer, da agricultura, da botânica, não tem saída. É fatal esse texto. Não tem saída. Mas Jesus compara as árvores, os frutos, a erva daninha com o ser humano. E ele fala que
Nós tiramos as coisas boas e as coisas ruins de dentro do nosso coração. Ele faz esse paralelo entre o tipo de fruta que nós somos e aquilo que nós produzimos, né? Então ele usou a figura da agricultura para falar para nós, né? E nós precisamos pensar nisso. Se você coloque-se na situação de quem é erva daninha, coloque-se na situação de quem é espinheiro. O que fazer? Para onde ir? Não tem saída. Mas graças a Deus, não é assim com seres humanos. Pode ser que na agricultura não tenha saída. Mas para os seres humanos, tem. Deus pode fazer com que você deixe de ser erva daninha, que deixe de ser espinheiro. Eu gostaria de ler com você 2 trechos na Palavra da Vida e os 2 na palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Lá ele dá a saída para quem é espinheiro, lá ele dá a saída para quem é erva daninha. Em Romanos capítulo 11, nós vamos ler assim, no verso 24, o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos judeus e está falando dos gentios. Ele falou, se você era oliveira brava, você é oliveira brava, e foi enxertado de maneira antinatural na oliveira caseira, vamos dizer, quanto mais quem já foi cortado lá, que eram os judeus, serão enxertados nela. Então tem um enxerto aqui. O que é o enxerto? O enxerto é cortar o galho da árvore que não produz fruto, que não serve para nada, chegar no caule da árvore que produz, no caso aqui é da oliveira, tira um pedacinho do caule, pega cola o galho lá, amarra o galho lá, e esse galho vai começar a receber a seiva esse galho vai receber a seiva do caule que é saudável. E ele vai começar a produzir fruto bom. Então, uma árvore, um galho que estava numa árvore ruim, sem a condição de produzir o fruto, tem a condição do enxerto, sim. Ela vai ser transportada para a árvore cujo caule é Jesus. E a seiva de Jesus vai começar a alimentar esse caule, que é esse indivíduo ruim. E esse galho que recebe a seiva de Jesus vai começar a produzir os frutos de Deus. Então, essa é uma boa notícia. O espinheiro não está sem saída. A erva daninha não está sem saída. Deus pode transformar o indivíduo que não tem nada de bom, ele pode ser transformado pela ação de Jesus. Você tem medo de ser cortado do fogo? Está aí a resposta. Você sente que você tem uma vida tóxica, uma vida venenosa? Está aí a saída. Alguém quer comprar, não? Então tá bom. Então, você tem que enxergar a saída em Jesus, que é o caule, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O que importa não é o que você já fez, o que importa é que Jesus vai fazer por você, mas tem esperança. Eu acho que essa é a notícia boa. Você não está alheio, cortado definitivamente dos planos de Deus. Dependa
depende tão somente de você se unir a Jesus, tá certo? E ele falou lá, Jesus falou assim sobre o tesouro que está lá no nosso coração, né? Nosso coração, a nossa boca fala do que o coração está cheio, a ideia de que o coração como se fosse um baú, onde nós armazenamos diversas coisas lá, diversas relíquias lá que nós guardamos, e muitas dessas relíquias, dessas memórias, elas não são da vontade de Deus. Então, é a hora da gente se livrar das coisas velhas que estão lá no baú, para dar espaço para as coisas novas que Deus tem para colocar nesse baú do coração. É igual a dona de casa que faz a limpeza do armário, né? Não sei se lá em casa tem uma rotina lá que todo ano lá tem um mês, um dia, sei lá, que é da faxina, né? Então você tira do armário tudo aquilo que não serve, que está velho, que está fora de moda, que não presta, que não sei o quê. Você tira para dar espaço para colocar, então, coisas novas no lugar, não é verdade? E nós precisamos fazer isso com o nosso coração, limpar o baú do nosso coração de coisas antigas que não agradam a Deus, para Jesus colocar lá coisas novas no lugar. É uma renovação no nosso coração. E tem uma passagem que fala sobre isso para nós. Eu vou convidar você para ir em Efésios capítulo 4, e nós vamos ver como é que é feito, o que é que tem lá enterrado nesse baú do coração que Deus quer tirar, o que tem nesse baú que Deus quer colocar no lugar do que está errado. Então ele não só fala no que está errado dentro do coração humano, mas ele fala essa coisa que está errada que você precisa tirar, e qual é a coisa nova que você tem que colocar no lugar. Então, em Efésios 4, nós começamos ali assim no verso 22. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, ao baú aí, vocês foram ensinados ao que? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. É aqui que as coisas têm que ser trocadas no coração. Assim como a árvore ruim pode ser transformada numa árvore que produz bons frutos, o nosso coração precisa trocar os velhos mau hábitos por hábitos divinos. E aí no verso 5 ele começa a falar do baú. No verso 5 ele começa a falar o que tem lá que não agrada a Deus no baú do nosso coração e o que deve ser colocado no lugar. Então, começando no verso 25, ele fala assim: abandonar a mentira. Antes ele fala assim: portanto, cada um de vocês deve, é um dever, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um só corpo. Ele fala: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, e sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eis aí a lista. Eis aí o que pode estar ocupando o seu coração. Eis aí, talvez, o tesouro que você guarda lá dentro e que não agrada a Deus. E ele está dizendo: tire essas coisas,
coloque essas coisas. Você está enxertado na videira que é Jesus? Você está recebendo da seiva que é Jesus no seu coração? Então, é a hora de fazer a faxina no coração. E uma vez feito a faxina também, chega a hora de produzir frutos. Tem muita gente muito crente, que equivocadamente fica só na faxina, vive a vida inteira fazendo a faxina das coisas ruins, pensando que vai chegar a hora que vai se livrar de tudo e tal. E não produz frutos, só se ocupa de limpar o coração. E tudo que faz está voltado aqui, não é que é ruim, Jesus manda isso, mas e os frutos? E a coisa positiva? E as coisas que Deus quer fazer, tem planos para você? Nós temos que nos livrar das coisas ruins, mas nós temos que produzir frutos bons. E aí eu gostaria de ler mais um trecho com vocês, meu trecho, eu amo esse trecho, um dos preferidos meu, em Tito capítulo 3. Eu peço para você ir comigo em Tito capítulo 3, verso 4 a 6. Tito capítulo 3, verso de 4 a 6. Sobre o que está acontecendo conosco, sobre a faxina do coração, ele fala assim em Tito capítulo 3, verso 4. Mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos da justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo. É maravilhoso. O Espírito Santo regenera. O Espírito Santo pega aquilo que está roto, aquilo que está rasgado, aquilo que está puído, aquilo que está carcomido, e Ele regenera. Ele regenera, Ele resgata, Ele recupera, Ele restaura. E Ele renova, Ele cria coisas novas, há coisas novas que o Espírito Santo coloca na nossa vida. E nós lemos aí há 15 dias atrás, antes da ordenação, no domingo antes, deixem-se encher pelo Espírito Santo, lá em Efésios 5, 18. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Ele regenera, porque Ele renova. E eu acho que é aqui que está o início do avivamento. Você quer avivamento? Eu quero avivamento. Mas o avivamento, amados, ele começa aqui. Deixe-se encher pelo Espírito, esse Espírito que regenera, esse Espírito que renova. Se você deixar-se encher pelo Espírito, o avivamento vai começar em você, com você. Há muitos que nós esperamos que aconteça uma coisa milagrosa, daqui a pouco estamos todo mundo aqui. Mas tem que começar com alguém. Tem que começar com você. E através de você, o outro e o outro vão sendo alcançados. Você pode começar o seu avivamento. Deixe-se encher pelo Espírito. Não fique esperando os outros se encher do Espírito para você se juntar e ser levado pelos outros. Deixe-se encher pelo Espírito. Você quer o avivamento? Eu também quero. Mas nós precisamos experimentar esse avivamento pessoal. E ele é que vai afetar os outros. Está na hora de produzir frutos, amado.
avivamento, às vezes ele é confundido com experiências estáticas, coisas assim sobrenaturais e tal. Mas deixe-se encher pelo Espírito. O Espírito Santo vai te tocar, vai te dirigir a determinadas ações. Não interrompa. Deixe o Espírito Santo te carregar. Ande no Espírito Santo. Faça, seja esse galho, né, que vai produzir o fruto. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. E você vai ver as coisas mudarem. Eu tenho a impressão que o Pentecoste foi muito isso que aconteceu. Sim, o Espírito Santo desceu e tal, mas depois você vê eles andando e saindo, e nem bem entendiam o que estavam fazendo, mas estavam fazendo, conduzidos pelo Espírito de Deus. Mas eles não frearam o Espírito de Deus na vida deles. E aí você vê o Filipe sendo transladado lá para a carruagem, lá no caminho da Antióquia, lá do Etíope. Você vê o Estevão fazendo um sermão poderoso lá, acusando todos os judeus de terem matado Jesus, e por isso ele morreu apedrejado. E Pedro e João, e a igreja fazendo, porque eles não cercearam o Espírito. Então eu gostaria de dizer nessa manhã que não deixe de produzir o fruto. Não segure o Espírito, não reprima o Espírito, não impeça ele de agir. Mas seja esse canal, obedeça ao Espírito e faça as coisas que o Espírito quer na sua vida. Olha que coisa perigosa que eu estou falando. Não é questão de experiências religiosas, mas o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus na Bíblia, ele é muito prática. Ela é muito prática. O Espírito Santo não agia para as pessoas entrar em transe. O Espírito Santo agia para as pessoas fazerem as coisas que Deus quer fazer, queriam fazer, que Deus queria fazer através das pessoas, que Deus quer fazer através de nós. É esse agir do Espírito Santo que é esse avivamento. É possível mudar a natureza das coisas voltando para o começo? Sim. Tem saída para mim? Tem. Se nós estamos enxertados em Cristo, recebendo a seiva da videira, do caule que é Jesus, o Espírito Santo pode nos regenerar. O Espírito Santo pode nos renovar. O Espírito Santo nos leva a produzir os frutos. Quem não der fruto, diz a palavra, será cortado e lançado ao fogo. Crente que está insatisfeito com a sua vida espiritual, que se sente culpado, que se sente devendo, deixe-se encher pelo Espírito. Receba, facilite a ação do Espírito, haja movido pelo Espírito. Empenhe-se por um reavivamento pessoal. Eu acho que o avivamento coletivo não vai acontecer se não tiver um grupo razoável de pessoas dentro de um avivamento pessoal, que seja capaz de ganhar um grande impacto. Não espere o avivamento dos outros, comece o avivamento em você. Então, Deus pode mudar? Pode. A sua natureza? Pode. A sua essência? Pode. Que tipo de árvore você deseja ser? Essa era a pergunta de Jesus.
árvore boa que dá bons frutos. Espero que você se decida por isso. Livre-se das coisas que desagradam a Deus. Tira do baú, porque Jesus precisa colocar novas coisas ali. E deixa o Espírito Santo te regenerar, te renovar a vida. E que Ele produza muitos frutos através de você e de mim. Amém?